Olá pessoal, meu nome é André Azevedo, sou eu que falo na página Dentista Rico e eu queria fazer uma pergunta para vocês antes de me apresentar. Tem alguém aqui que conhece a página Dentista Rico? Por favor, se puder levantar a mão. Legal. Tem alguém aqui que nunca ouviu falar da página Dentista Rico, está ouvindo falar pela primeira vez? Ok. É bom para eu saber, para eu me apresentar um pouco mais em detalhes para vocês. Meu nome é André Azevedo. Essa página Dentista Rico, ela surgiu como uma inquietação que a gente tinha. Eu estava um pouco cansado de ouvir sobre reclamações de dentistas que trabalham com a gente. Então o que acontece? Minha esposa ela é implantodontista, eu sou médico de formação, só que eu fico no gerenciamento das clínicas. Hoje a gente tem 8 clínicas, a gente já teve mais clínicas e a gente estava cansado de ouvir reclamação, e a gente passou por muita dificuldade ao longo de 12 anos. E a página no Facebook, ela surgiu como apenas um desabafo. Depois do Natal, a gente estava conversando, e eu comecei a postar alguns podcasts que eu tinha intenção de ajudar e fazer falar a verdade das coisas que realmente fazem a diferença no dia a dia. Então, após um mês e pouco que a gente começou a fazer esse trabalho, que era mais uma brincadeira, a minha caixa de e-mail ficou lotada, eu comecei a receber vários depoimentos e pedidos de ajuda, vamos compartilhar tal coisa, aconteceu isso comigo no consultório, como é que eu faço para vender mais? E eu resolvi falar, fui falando, e no final o pessoal começou a me pedir: poxa, mas você não tem nada, não tem um curso, não tem alguma coisa que você possa estruturar isso? E a gente começou a organizar. Mas baseado nisso, nesses pedidos, eu comecei a observar ao longo de 12 anos que tinham comportamentos semelhantes nas pessoas que tinham sucesso. E esse comportamento semelhante deu bastante trabalho para eu reunir num, digamos, guia do que você precisa fazer e se concentrar para que dê certo o seu negócio. O dentista, o médico, ele forma o profissional da saúde, ele sai da faculdade sem orientação nenhuma de gestão. E quando ele sai sem orientação nenhuma de gestão, ele é um empresário e não sabe disso. Ou quando ele sabe, já perdeu bastante tempo, certo? Então o que acontece? Quando a gente começa a falar de gestão, o pessoal um pouco estranha e tem gente que fala exatamente isso que eu realmente precisava ouvir. Então eu vou passar para vocês aqui essa apresentação. Eu não sou palestrante, eu não sou professor, eu sou alguém muito parecido com vocês que de repente acertou algumas coisas, errei muito, mas acertei um pouquinho mais do que eu errei, paguei muito caro pelos meus erros, porém eu tive bastante retorno nos meus acertos. E a ideia realmente é compartilhar, passar alguma coisa para vocês, que vocês possam sair dessa palestra de hoje, que eu nem considero uma palestra, vai ser um bate-papo. Eu não sei fazer palestra, o que eu quero fazer é conversar com vocês, e vocês têm total liberdade de questionar e me perguntar, porque eu acho que a gente aprende muito mais. Quando eu vim para Campo Grande, agradecendo o Carlos, o presidente, eu viria para cá para sentar numa mesa de um restaurante para bater um papo. E o que eu aprendi muito nesses anos foi que você, num coffee break e num almoço de negócios, você acaba aprendendo muito mais do que fazendo muitos cursos. E eu vou falar sobre isso. Então vamos começar a apresentação. A palestra que a gente vai fazer aqui, é sobre os 7 passos comprovados para ser um dentista rico. Falar um pouco da apresentação e da história da página em si, para quem nunca viu, não conhece, e para vocês entenderem como que surgiu. Eu vou falar especificamente dos 7 passos para ser um dentista rico. Eu vou falar um passo de cada vez, vou tentar ser rápido, porque a gente tem 1 hora. Vou falar sobre a minha opinião pessoal, sobre as mudanças que a gente está observando no mercado de odontologia, que é muito interessante para quem estiver atento. Para quem não estiver atento a essas mudanças, vai ficar para trás. Está difícil, não está fácil. A quantidade de empresas organizadas que tem no setor está aumentando cada vez mais. Só de franquia tem mais de 40. A última vez que eu analisei, tinham 30 e poucas. Redes grandes e redes
em clínicas grandes se organizando, tem muito. O dentista que está sozinho no consultório, não é fácil levar sozinho. Eu vou falar sobre o programa de treinamento dos 7 passos que a gente criou. Aqui eu só coloquei um pouco sobre as minhas qualificações, o que eu faço, e que a gente acabou criando 2 cursos. Depois vocês podem até ter acesso à palestra, PowerPoint. A página, essa é a página do Facebook, que hoje é nosso canal de engajamento maior, onde a gente consegue distribuir conteúdo gratuito, conteúdo que a gente já tem vários depoimentos que as pessoas com pouco de conteúdo gratuito, que na realidade é um pouco para o que a gente tem de experiência, o que a gente tem falado, mas é bastante perto do que o mercado faz, porque tem consultorias que cobram uma fortuna para falar o que eu já estou falando de graça e por até um objetivo meio filosófico. E aqui são os problemas. Nós temos problemas no nosso dia a dia. Eu vou ler rápido para vocês analisarem se já passaram por isso antes. Você já sentiu que trabalha demais e o que você ganha não é o suficiente? Você tem muita coisa para fazer e você, às vezes, não dá conta de fazer tudo que você tem para fazer no dia a dia? Além de ter que atender muito o paciente, você tem uma série de outras coisas para pensar. Você tem que pensar em compra de material, cotar os preços, negociar com fornecedores, fazer o pedido. Você tem que contratar a sua secretária, treinar a equipe, cobrar meta, resultado, se é que vocês estão fazendo isso, porque se não estão fazendo, deveriam estar fazendo, gente. É muito importante isso. Fazer os orçamentos, que é a avaliação inicial, cobrar o tratamento dos pacientes, conferir quais pacientes pagaram ou não, cobrar os inadimplentes, valorizar os bons pagadores, negociar com bancos, cartões de crédito, fornecedores em geral, protéticos. Tem muita negociação, é uma empresa, querendo ou não, é uma empresa. Complicadas, cuidar do correto atendimento dos pacientes, guardar corretamente o prontuário. Nós tivemos palestras sobre os riscos que a gente tem de não se documentar. Vocês sabem que é uma indústria que cresce. A gente tem alguns casos de pacientes que entraram com ações simplesmente para ganhar dinheiro. E vocês vão até me desculpar se eu falo meio direto, se eu costumo falar até demais, mas é uma conversa, um bate-papo. Estar sempre atualizado das melhores técnicas de mercado e avanços tecnológicos da profissão. A gente tem que estar sempre testando, tem que estar sempre vendo se uma tecnologia faz sentido você adquirir, se vai ter retorno de investimento sobre uma tecnologia. Eu estava conversando com o Daniel a respeito da anestesia, do Morpheus, né? Nem conheço a empresa, não estou fazendo propaganda, mas quando a gente está conversando, a gente às vezes fala de empresas. E aí você tem que analisar se vale a pena ou não você adquirir um equipamento daquele para ter o retorno. Então, é uma vida de empresário. Pensar no marketing de divulgação da clínica e como atrair mais pacientes, pensar na apresentação da fachada da sua clínica, na recepção, no banheiro dos pacientes, na decoração, nos móveis, tudo importa hoje em dia, tudo. A ambientação, a gente vai falar disso. Eu passei por tudo isso também, passo até hoje. Não é fácil, mas tem que ser feito. E se não fizer isso, você começa a ficar para trás, porque as empresas estão ficando muito bem organizadas nisso. E aí, quando a gente pensou nessa praia, a gente quis trazer tudo que a gente já passou de problema, tentar compartilhar para que a gente possa um dia ter sossego, digamos assim. E o sossego, essa imagem, para mim, representa o sossego, por isso que a gente usou. Pode ser que para vocês seja diferente, mas eu gosto bastante de praia, então a ideia era estimular algo bom quando vocês vissem um nome polêmico, que é o nome Dentista Rico, que é o nome da página. E aí, eu contei um pouco já para vocês que a gente resolveu falar a verdade e falar as situações que a gente passa no dia a dia. Então, a gente começou com alguns podcasts. Esse vídeo foi extremamente visualizado. Quem não viu ainda, vale a pena, porque ele fala, esse vídeo do meio, ele fala sobre retorno de investimento e como que está a clínica, fala um pouco de custo de oportunidade. Sobrou um dinheiro, eu invisto onde? A gente estava falando de aposentadoria.
Onde você vai investir se você está indo bem? Se você não está indo bem, você precisa melhorar para que sobre, para que você possa pensar na sua aposentadoria. Mas hoje, quem faz conta, de maneira muito simples, sabe que qualquer negócio dá um resultado, em termos de percentual, de lucratividade, maior do que o dinheiro que você deixa no banco. Teve uma época no Brasil que estava muito bom você deixar o dinheiro em renda fixa, enfim. Só que hoje, o dentista tem um excelente negócio na mão, se ele souber gerir. E esse excelente negócio que ele tem na mão, a gente precisa investir nesse negócio para que ele continue sendo bom. E esse vídeo, se vocês puderem assistir, ele vai falar sobre isso um pouquinho, né? De forma muito simples, gente. Não sou economista, não sou gestor financeiro, e é de uma maneira simples para que todos possam entender. Aí a gente fez um webinário, que é uma palestra online, e desse webinário surgiu um curso que a gente fez de curso acabou de inadimplência, que na realidade é uma introdução à gestão, mas isso porque o pessoal pediu, a gente nem imaginava que ia fazer isso. E logo depois desse curso que nós resolvemos passar algo simples, que muita gente falava, mas isso é receita de bolo para ficar rico. Não existe receita de bolo para ficar rico, é trabalho. Só que você trabalhar sem ter um guia, trabalhar de uma maneira que você não consiga saber aonde você vai chegar, o que você vai fazer, é muito mais difícil. E quem já tem empresa, aqui que está escutando, que talvez esteja mais bem estruturada, sabe da dificuldade que é para deixar todos os... um exemplo, né, daquele... No circo a gente vê aquele pessoal que faz malabarismo com vários pratos. O empreendedor é um pouco disso, ele tem que ficar balançando os pratos e não deixar cair, são muitos pratos, né, que você tem que balançar. Então, eu vou falar aqui um a um, mas aqui a gente tem um panorama geral para quem não conhece ainda. Vocês podem baixar o e-book, esse e-book ele é gratuito, vai ajudar muito vocês, se vocês lerem com calma, com a mente aberta. Então, o que a gente falou no passo número 1? Decidir ficar rico e agir. Passo número 2, instrução constante e ter um mentor. Passo número 3, entender de finanças pessoais. Passo número 4, ter uma expertise e saber comunicá-lo. Passo número 5, conhecer e controlar diariamente todos os setores do seu consultório ou clínica. Isso é básico, tem que fazer. E as franquias e as grandes redes se concentram muito no passo 5. Passo 6, analisar constantemente os resultados de todos os outros passos com indicadores e metas. Passo 7, saber liderar, persuadir e influenciar pessoas. Então vamos falar um pouquinho sobre cada um. Esses passos vocês podem baixar lá na página, no site dentistarico.com.br. Vocês colocam um e-mail e baixam o e-book. E no e-book tem mais detalhes que a gente fala. Então, o primeiro passo, decidir ficar rico e agir. Então, o que a gente tem que pensar? O que é ser rico? É ter um montão de dinheiro? A gente escolheu o nome Dentista Rico para chamar a atenção dos dentistas. O que eu vejo? O que é ser rico? Então isso é muito pessoal, certo? Mas de modo geral, é você ter um conforto financeiro. Você pode dizer que é ter um valor que você possa deixar de trabalhar. E se você tem um gasto por mês de 5 mil reais, você tem uma renda que te gere 5 mil reais, você é independente financeiramente. Se você é independente financeiramente, a gente pode dizer que você está rico. É um conceito, cada um tem um conceito de riqueza. Para uns, ser rico é ter um helicóptero, é andar de Ferrari. Para outros, então, vocês primeiramente têm que chegar a um conceito do que é riqueza. E riqueza não é ter saúde, não é ter alegria, é uma família feliz. E onde está escrito que você não pode ser rico de maneira a ter tudo, a ser feliz com a sua família, a ter uma boa saúde, a ter condição financeira? Onde está escrito isso? Então a gente percebe que as pessoas acabam, pela educação, pela televisão, por um histórico, acabam, não, eu não tenho grana, mas eu sou feliz. Mas espera aí, é importante estar bem, para a gente não ter o dinheiro como um problema, senão é um problema a mais que a gente tem que resolver. Então, quando você fala em rico, chama atenção. As pessoas
E se fosse dentista de sucesso, dentista próspero, eu acho que a gente não ia ter metade das curtidas. Qual mudança de mentalidade? É justamente nisso que nós vamos ter que trabalhar bastante. Mudar a mentalidade, como encarar o dinheiro. A gente fala um pouco, tem 5 segredos do sucesso, que é um livro americano que está sendo um dos mais vendidos. A gente vai trabalhar bastante sobre isso, mas um deles é estar presente. Se você analisar a característica dos grandes empresários, quando eles estão numa reunião, quando eles estão falando sobre o negócio deles, quando eles estão concentrados. Eu não estou pensando no que eu vou fazer daqui 5 minutos, eu não estou lembrando que eu esqueci de fazer tal coisa, eu estou concentrado aqui com vocês. Os grandes empresários fazem isso, e é um treino, você tem que estar no presente, e a maior dificuldade das pessoas é estar no presente. E também é um grande motivo da grande infelicidade, porque olhar para trás só serve de aprendizado, não muda nada. Olhar para o futuro é importante para você planejar, mas um pequeno período do seu dia, e não o tempo todo, senão você vira um sonhador. Agora, estar no presente, você está construindo o seu futuro. Não vou entrar muito nessa conversa, que senão a gente acaba, a palestra fica mais filosófica do que prática, mas é isso. O que eu faço hoje para melhorar? E, gente, vocês me desculpem se eu estou usando a palavra rico, mas é justamente para, se eu terminar aqui a conversa com vocês e todo mundo for embora me xingando, eu vou achar ótimo, falar, por que esse cara está falando isso? Porque incomodou, mexeu. E quem já está bem também mexe, essa é a minha intenção, que eu acho que pode ajudar, pode fazer bastante sentido. Instrução constante e ter um mentor, que é o passo número 2. Isso é tão interessante, gente, que é muito importante você estudar todo dia gestão. E você vai ter que gostar um pouquinho disso. E todo dia, são 15 minutos, são 10 minutos, da mesma maneira que vocês estudam muito a parte técnica, quem gosta de implante, quem gosta de qualquer especialidade, está sempre se atualizando, está sempre estudando. Só que se você não colocar o estudo da gestão no seu dia a dia, vai ficar mais difícil, vai ficar bem difícil. E aí, são doses, né, homeopáticas. E ter um mentor, isso parece estranho a princípio. Vocês falam, o que tem a ver ter um mentor com ter sucesso? Vocês vão ter que encontrar um mentor, alguém que saiba algo a mais que vocês na cidade de vocês. É uma sugestão isso. Os grandes empresários fazem isso. E qual foi a minha surpresa? Que isso eu escrevi faz, acho que foi em janeiro que a gente já estava escrevendo, e é muito difícil chegar no simples. Isso está simples, mas para você deixar algo muito grande e complexo, para você trazer para o simples, não é fácil. E aí, agora, em abril, matéria da Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Eu fiquei feliz, eu falei, poxa, se algum dia eu conversar com alguém, eu tenho como levar isso. Eles falam, mestre dos negócios. É uma matéria mais importante dessa edição da revista, falando que ensinar é uma arte, aprender também. Conheça a fascinante experiência de construir uma empresa com a vivência dos veteranos e frescor dos novos empreendedores. E aqui eles falam de um processo de mentoria. Eles definem o que é ser um mentor, vida experiente, que dá conselhos a outra pessoa, é simples, né? Mas para você ver, vários, ali está falando do Warren Buffett, tem várias pessoas, não precisa ficar citando, mas se vocês puderem ler a reportagem, é interessante. Aí falam quais as qualidades que não podem faltar em um mentor. Ou seja, você encontrando alguém que tenha algo a mais, que possa colaborar, que possa te ajudar, isso é um processo lento até você chegar a um ou mais mentores, e você também pode ser mentor de alguém. É de forma informal que você consegue fazer. Ele tem que ter experiência em determinado assunto, ele tem que ser honesto no feedback, porque ele vai te passar vários feedbacks, e esses feedbacks você vai ter que realmente aceitar. Muitos processos de mentoria não acontecem porque você não aceita, e há uma rejeição das verdades ou das orientações que são passadas. Tem que ter empatia pela pessoa, porque você vai ter reuniões, você vai conversar com essa pessoa, uma troca, né, de informação,
e um compartilhamento das redes de contato. Ou seja, você vai abrir a sua rede de contato e ele vai abrir a rede de contato dele para que vocês melhorem. Mas, e curiosamente, na mesma matéria tem 7 qualidades do empreendedor. Então é interessante que vocês vão ver que são coisas que a mídia utiliza para facilitar as situações, né, o aprendizado. Então ela coloca 7 qualidades: perseverança, disposição, coragem, determinação, confiança, inquietação, disciplina. Eu, quando li a reportagem assim, gente, falei, que legal, bacana e tal, mas blá blá blá, o que eu vou fazer com isso, né? Esse negócio chato. Mas o que eu digo hoje, quando eu vejo uma reportagem que dá algumas dicas e eu olho e falo, poxa, mas isso tem tudo a ver, tem a ver. Então, eu não tenho mais tanto preconceito de olhar essas dicas rápidas que, no fundo, se você ler com calma em casa, você vai ver que fazem muito sentido. Entender de finanças pessoais. Isso é básico, eu coloquei apenas que é importante para você planejar uma aposentadoria, ter tranquilidade e não ter problemas financeiros no futuro. Independente se você ganha muito pouco, se você quer melhorar, você vai ter que entender de finanças pessoais e vai ter que se planejar. É básico e imprescindível para treinar seu cérebro a pensar como empresário. E aí, eu quero dizer no raciocínio das coisas que você faz no seu dia a dia. Você tem que tomar decisões no dia a dia. Eu compro ou não compro uma cadeira nova? Eu troco de fornecedor, eu vou para Neodente ou continuo com a Sim, eu continuo com a... Você entendeu? Cada hora é uma promoção diferente no mercado. Você tem que... Não é só o odontológico. Você tem que ter um raciocínio financeiro do que você está fazendo. E você começa a treinar com as suas finanças pessoais. É assim que a maioria começa. 80% dos brasileiros não controlam suas finanças. E isso é muito comum. Eu vou fazer uma pergunta. Vocês têm software para gerenciar as suas finanças pessoais? Alguém tem? Quem tiver em utilizar, deve levantar a mão. Finanças pessoais. Poucos na sala. Isso é um retrato. E aí você fala, poxa, é muito tempo perdido. Você vai demorar em torno de 2 anos utilizando um software de finanças pessoais para que você não precise utilizar mais. Quem já incorporou o raciocínio provavelmente não vai precisar utilizar. Se algum de vocês que não levantou a mão já estiver nesse ponto, ótimo, porque você já tem um raciocínio. Mas se não fez ainda, a curva que a gente vê de aprendizado são 2 anos. Ter uma expertise e saber comunicá-lo. Isso aqui é muito interessante. Tem muitos profissionais que são tecnicamente fantásticos e eu conheço vários que não estão tão bem financeiramente e outros que não são bons tecnicamente e estão ganhando muito dinheiro com a odontologia. Muito. Clínicas com faturamento de 500, 600 mil reais e tecnicamente não são destaque em nenhuma área. Atenção à experiência do cliente, né? Ter uma expertise e saber comunicá-la. Eu vou pedir agora, Dado, não sei se você consegue aí me ajudar, que a ideia é passar um vídeo do... Alguém conhece o vídeo do Pipoqueiro Valdir? Ele vai dar... conhece? Ele dá uma aula de gestão, gente. E essa aula de gestão, se clicar no link, talvez entre, né? Talvez não entre. Mas aí tinha que estar na apresentação ali, na visualização mesmo. Na visualização. Isso. Tá, vamos ver se funciona no link, né? Se eu clicar no link. O que o Pipoqueiro Valdir ele faz? Ele dá uma aula sobre simplicidade e foco. E é algo que eu coloquei para provocar em vocês, para vocês pensarem no consultório, no dia a dia, o que dá para extrair de experiência e de lições do que ele tem a dizer para a gente. Esse é o pipoqueiro que trabalha em São Paulo, que ele resolveu inovar, né? Focar na qualidade do atendimento. Não está abrindo? Acho que vai devagarinho. E esse pipoqueiro, ele traz uma lição. Daí eu vou te dar um pouco de álcool gel para quem não passar na mão, tá bom?
Olha só. Ai, que beleza. Paciência. 30G. Para comprar um pacote de pipoca aqui no meu carrinho, ele tem algumas vantagens. Vantagens essa que nem ninguém oferece. Aqui na pipoca do Monteiro, o freguês tem muitas vantagens. Isso que eu estou fazendo aqui, que vocês estão vendo, eu estou desinfetando os meus utensílios com álcool gel 70, né? E a bancada onde vai ser armazenada. Vai demorar, pelo jeito. Ah, pode tirar, a gente passa no final, não tem importância. Eu faço... O link vai estar na apresentação, mas basicamente, o que essa apresentação vai mostrar para vocês? E essa vale a pena assistir em casa também. Por quê? Ele tem uma maneira de atender totalmente... Consegue passar para as pessoas um expertise, que ele tem algo que o mercado não tem, o restante dos concorrentes não tem, e que o restante dos pipoqueiros não souberam fazer. E detalhe, ele vende só pipoca. Ele fala que lá na Paulista, perto da Paulista, tem muitos pipoqueiros que vendem várias coisas. Refrigerante, bala. Ou seja, ele conseguiu passar para aquela clientela dele, no PowerPoint aqui, ó, conseguiu passar para a clientela dele que ele é especializado em pipoca, tem pipoca de bacon, pipoca de várias coisas. Então vamos lá. Atenção à experiência do cliente, inovação no produto comum, gestão financeira pé no chão, porque ele vai dizer que ele investe 30%, ou um pipoqueiro falando isso, 30% no próprio negócio. Trabalhar no que ama e fazer com que todos saibam que ele ama o que ele faz. E para consultórios e clínicas, o que a gente pode fazer? Então, uma das sugestões nossas é focar em inovações. Check-up digital, quem já faz ou não faz, é uma maneira de você trabalhar a prevenção dentro do consultório, e é uma ferramenta de vendas. Protocolos preventivos, coisa que o Dado já comentou a respeito disso. Ambientação do consultório, cada vez mais. O consultório é tão chato, né? E no dentista, entre aspas, não é uma atividade, não é um lazer, mas a gente tem que se colocar com algo diferente, utilizando para isso campanhas mensais, brincadeiras com os pacientes. Trabalharemos vários itens desses com mais calma, né, no programa do 7 Passos. Conhecer e controlar diariamente todos os setores de sua clínica. Aqui é um tema bem abrangente, onde a gente tem que controlar. Eu dividi em 7 setores numa empresa. Isso serve para a maioria das empresas, não só odontologia. Mas você pode dividir em 10, você pode dividir em 3, aí não importa. Eu quis dar alguma coisa para a pessoa sair, partir de algo. Primeiro, financeiro e contábil. Segundo, vendas. Tem uma certa lógica também, tá, gente, de você enxergar sem estar pagando as contas, sem estar entrando dinheiro, sem ter uma base de finanças, nada sobrevive. Por isso que eu coloquei no passo 1. Depois, vendas. Tem que vender. Se não tiver vendas, se vocês não estiverem vendendo, tem que aumentar, porque senão vai fechar. É natural, né? Marketing, recursos humanos. Administrativo, que envolve compras e manutenção em geral. Operacional, envolve atendimento no consultório, materiais, manutenção específica de equipamentos odontológicos, gestão de prontuário e jurídico. E nesse passo 5 eu falei que as franquias e as grandes redes trabalham muito com processos, uma série de coisas. Análise constantemente os resultados de todos os outros passos com indicadores e metas. E aqui eu quis deixar algo muito prático e rápido para você começar a utilizar. E é ideal que você utilize isso não só em um setor específico, mas que você use inclusive com a moça da limpeza. Faz isso, da moça da limpeza. Você senta com ela e organiza. É uma ferramenta
de gestão, o BSC, né, o Balance Scorecard, é muito simples, a maneira que eu estou passando, ele é mais complexo, é mais específico. Quem já estudou isso sabe que tem mais detalhes, mas papo, como é que eu uso? Vamos estabelecer um objetivo, aumentar o índice de fechamento das avaliações diárias. Quantas avaliações diárias vocês fazem? Vou dar um exemplo, 10 avaliações diárias. Aqui no caso, eu vou usar o exemplo daqui, né? A meta é vender 2 vendas acima da média diária de 3 vendas. Então, vamos supor que façam 10 avaliações e você feche 3 vendas por dia. Dessas 10 avaliações que você faz, você fecha 3, mas você gostaria de fechar 5. Estabelece, coloca lá uma meta para você acompanhar, objetivo, a meta, ação. Qual é a ação para melhorar isso? Utilizar as técnicas da avaliação padronizada. Você já criou uma avaliação padronizada, passou para a equipe que trabalha com você, uma avaliação que seja mais vendedora. E você usa uma rotininha, um checklist para isso. E essa é a ação para você atingir. Qual é o indicador que você vai ter que acompanhar todo santo dia no final do dia? Poxa, se eu fecho 3, quantas que a gente fechou hoje? Fechamos 5, ótimo. Cumprimos 100% da meta, fechamos 4. Então, se a gente fechou 4, quer dizer que a gente cumpriu 50% da meta. Poxa, mas isso vai fazer diferença no meu dia a dia? Eu já sei que eu faço 10, mas eu quero é fechar, não importa. Só que a partir do momento que você coloca uma ferramenta dessa e todo mundo está sabendo, a empresa está trabalhando em cima de resultado, trabalhando em cima de meta. Isso faz a diferença na cabeça de todos que estão ali. Saber liderar, persuadir e influenciar pessoas. Muitas pessoas escutam isso e ficam preocupados, falam, pô, mas isso é positivo, você influenciar as pessoas, persuadir de forma positiva, eu estou querendo dizer. É muito importante. Se você não sabe comunicar suas ideias, você não sabe o porquê você está passando algo para alguém, o que você quer, onde você quer chegar com aquilo, é difícil a pessoa comprar a sua ideia, entender que é importante fazer tal coisa. No dia a dia você tem que fazer isso toda hora com a equipe. Se você não fizer isso, você não atinge os resultados. Então isso também é importante para você ter resultado em todos os outros passos. E a boa notícia é que existem maneiras de você melhorar e estudar isso. Então o que eu coloquei aqui? Sei que as pessoas acreditem nas suas ideias, é impossível fazer qualquer projeto. Existem técnicas que podem ser exercitadas muito para. Se alguém gosta de um desses seriados, eu coloquei o mais antigo, não coloquei nenhum novo, por quê? Porque esse já tem 10 temporadas. O Lost, sei lá qual tá, já acabou, mas 5, 6. Eles têm muitos gatilhos mentais, que a gente chama. Eles têm muita técnica psicológica para manter todo mundo ligado. Eu sou fã do 24 Horas, sou fã do Lost, gosto muito desses 2 seriados, porque é algo que você começa a assistir, você não para de ver. E eles estudam como que eles vão fazer isso. Não é um roteirista bom, esse roteirista chegou a uma conclusão. Não, eles fazem um estudo psicológico de como manter a pessoa engajada naquilo. E você pode aplicar tudo isso. Como aplicar esse método para ter sucesso, os 7 passos, qual o futuro do mercado odontológico e como o cirurgião dentista está inserido nessa realidade. Então, agora vai uma visão pessoal minha, que eu comentei um pouquinho com vocês no começo, mas vamos elaborar um pouco mais. O mercado em 5 anos, na minha opinião, será dominado pelas grandes redes de clínicas e franquias. Somente terá espaço para quem se profissionalizar agora. Há uns 15 anos atrás, mais ou menos, 15, 20, existiam ainda as últimas vendas nos bairros. E essas vendas tinham bastante resultado, iam muito bem. Aí começaram a chegar os grandes hipermercados. Chegou em Campinas, na cidade que eu morava, chegou o Carrefour, o primeiro hipermercado. Teve alguns antes, mas não eram tão grandes, como o Eletro. E quando o Carrefour chegou, ele acabou com o mercado. Ele chegou com preço baixo, uma gestão muito forte em compras. O que aconteceu? As pequenas vendas foram fechando. Não tinha como competir. Hoje até tem um movimento de retorno para os grandes grupos
vai acontecer e decido o posicionamento da minha empresa pensando nisso aqui. Ou seja, sozinho, quanto menor você tiver, mais difícil vai ficar. E em cada cidade do Brasil, acima de 50 mil habitantes, eu acho que vai ter de 2 a 3 franquias. Isso não é já uma opinião pessoal minha. É uma opinião que a gente escuta conversando com donos de redes também. Vocês sabem que eu tenho feito várias entrevistas na internet, e essas entrevistas são para passar dicas, só abrindo parênteses. Quando a gente entrevista alguém, você aprende muito. E você também, na entrevista, principalmente quando está na frente da televisão, você acaba trocando muita experiência. É muito gostoso fazer. Eu digo assim, que é uma atividade que dá bastante prazer, porque você aprende muito. E muitos têm comentado isso nessa linha, não é coisa da minha cabeça. Somente terá espaço para quem comprar e negociar em grupo. O paciente vai procurar as clínicas consideradas one stop and go, enfim, um lugar que tem tudo, né? E na minha visão, que a gente escuta falar também, que os centros radiológicos, eles vão terminar. Mas não é terminar que não vai existir mais. Vai ser praticamente inviável o centro radiológico estar aberto, porque vai compensar, vai fazer sentido para as grandes clínicas terem tudo lá dentro. A gente vai e já faz um panorâmico digital, já faz até uma tomo. Quem tiver com condição, tiver preparado, estruturado para isso, vai vender. Alguém tem dúvida que é bom ter um panorâmico digital? Se faz sentido ainda, financeiramente, depende do volume. Mas para o paciente, ele não sai de lá. Ele já sabe o que ele precisa fazer, já faz uma avaliação do câmera intraoral. É o supra-sumo, né? Quem não quer isso? Só que agora eu não vejo isso mais como uma opção. É uma necessidade básica para poder competir. Será o início da valorização da prevenção. Por quê? Os hospitais hoje, o que eles querem? Eles não estão investindo só em UTI, vamos aumentar a nossa UTI. Vamos aumentar a nossa área diagnóstica. Sírio-libanês, gastando horrores, se vocês verem as reportagens, eles estão investindo muito em diagnóstico. O que faz o diagnóstico médico? Trabalha principalmente com prevenção. É PSA, é mamografia, um monte de coisa que você tem que fazer lá todo ano para prevenir, para detectar precocemente doenças. Como que o dentista entra nisso? Como que ele se insere na prevenção? Tem 2 ferramentas: protocolos preventivos, para você vender a prevenção, e tem o check-up digital, que é onde você vai utilizar o check-up para ser o periódico, para prevenir problemas maiores que vão ficar muito mais caros depois. Na minha opinião, os convênios terão mais dificuldades, pois muitos dentistas estarão estudando gestão. E eu quero muito... Mas eu acho que não faz sentido, né, a gente atender. Faz sentido, eu tenho um podcast que fala sobre convênios, que vale a pena atender quando você tem volume, você tem uma estratégia de captar o paciente. Captar é feio, né? Eu uso umas palavras rico, captar, enfim. Mas pra gente, para gravar bem isso, eu acho extremamente importante essa captação através do convênio, quando você tem essa estratégia de monetizar o paciente que está lá passando, fazendo um procedimento barato, de repente vira um orto, vira uma prótese, mas você tem que ter uma ação nesse paciente, não só atender e não fazer nada com isso. Você tem que ter dentro da clínica uma maneira de ativamente provocar isso daí. Se não, você está atendendo convênio, até vai dar um lucro se você tiver muito volume, mas cansa. E não é aquela odontologia que todos gostariam de fazer, né? Mas como aplicar esse método dos 7 passos e o que é o programa de treinamento? O programa de treinamento é algo que muitos dentistas... Vou fazer uma pergunta. Tem algum aluno do meu curso aqui na palestra? Não, né?
Eu estava na OMB essa semana, 2 semanas atrás, e conversando com um ou outro, tinham 2 alunos do curso nosso, do curso de inadimplência. E aí o que eu percebi? Eles estão muito contentes com o curso, tem depoimentos que o que mantém a gente fazendo esses cursos. No começo a gente não tem lucro algum, o investimento é muito alto para a gente manter as ferramentas funcionando. Eu acho que eu vou ter lucro com essa atividade a hora que o grupo estiver muito grande, a hora que o grupo estiver comprando junto, que é o que eu vou explicar para quem tiver interesse. Mas o pessoal falou que tem mudado a vida a maneira de encarar depois que eles entraram nesse curso, e eles pediram um aprofundamento nos 7 passos. Então não foi nada que eu criei da minha cabeça, foi algo que a gente veio crescendo nesses cursos de acordo com a necessidade que os alunos iam passando. Esse curso é um curso online de 7 módulos, é uma comunidade de dentistas que trocam experiências e boas práticas. É um grupo de compras que a gente está se estruturando. Alguém aqui usa boleto? Ninguém usa boleto para uma pessoa usa boleto. A gente tem um preço de abaixo, não vou falar exatamente o preço, mas é abaixo de R$ 1,40 o boleto que a gente paga num banco. Então você imagina o seguinte, se mais dentistas se interessarem, é possível negociar com esse banco para reduzir isso para R$ 1,20, R$ 1,30, boleto sem registro, tá? A gente tem uma comunidade fechada no Facebook que discute os erros e acertos na implementação do programa. Aí a gente fala, poxa, mas será que o pessoal vai trocar dicas, vai falar o que está acontecendo mesmo, não é melhor pessoalmente? Sim, pessoalmente a gente vai ter os encontros mais esporádicos. Só que eu tenho aluno que é lá de Belém, tem aluno que é do interior do Ceará. E o pessoal realmente está postando no grupo fechado, tem que ser fechado por causa disso, eles postam as experiências e as dificuldades. E aí eu entro no grupo para entregar algum conteúdo a mais. O que acontece? Eu vejo lá que teve aluno que já deu dica, já passou pela mesma coisa, já orientou. Eu falei, nossa, olha que a troca de experiência de uma forma mais organizada. Isso tudo, gente, é um resultado de um investimento de 12 anos dando cabeçada. Então, tudo que eu estou falando aqui não é científico. Não tem trabalhos publicados, é importante ficar claro, é uma experiência minha, pessoal, da minha família, dos meus amigos e dos colegas empresários que tiveram sucesso na odontologia. Então não é uma página que eu falo de mim, é uma página que eu falo da experiência de sucesso de vários. É um resultado de investimento de aproximadamente 11 milhões em clínicas odontológicas até a data de hoje. Esse investimento é um investimento diluído ao longo dos 12 meses, resultado de muitos erros e acertos, mais acertos, logicamente, senão a gente não estaria nem aberto, né? É a economia de aprender com os erros e acertos dos outros, é isso que a gente tem que buscar, é mais barato. O duro é achar quem fale, é quem realmente troque essas informações. A gente fez um programa de treinamento que a gente acrescentou alguns bônus, que é o próprio curso de inadimplência e dicas de captação. Vai ter um ao vivo, um evento, né, um encontro no final, um curso de check-up digital via web presencial, um grupo de compras e uma palestra. Essa palestra aqui que eu chamo do segredo das franquias odontológicas, eu venho do segmento de franquia, trabalhei muitos anos e aprendi muitas coisas boas com o segmento de franquia. Mas hoje, com 41 redes de franquias no Brasil, eu estou vendo muita gente dando cabeçada, gastando R$500 mil numa franquia e tendo dificuldade na hora de operar. Então, essa palestra que a gente vai dar é uma palestra que vai servir como uma consultoria anterior a quem pretende comprar uma franquia. Porque se ela comprar, ela vai comprar e ela vai saber o que é ser um franqueado e o que ela precisa fazer para dar certo. E também como escolher a franquia correta. Agora, se ele quer aprender sobre o mercado odontológico de franquia, também ajuda para, quem sabe, ele ser um franqueador um dia, ou quem sabe, ele saber como pensa a concorrência que ele vai ter nos próximos 5 anos. Então, é importante tanto para quem tem clínica própria, quanto para quem pretende ser um franqueado. O valor do investimento são 12 duração é de 7 meses a 1 ano.
você faz no seu tempo e aplica os conceitos na medida que puder. Quanto mais rápido implementar, mais cedo terá retorno do seu investimento. E a gente fez uma condição especial para quem assistiu essa palestra, fazendo uma inscrição, você ganha outra, para que a mensalidade seja bem mais baixa, né? Quem tiver interesse pode falar com o Eduardo. E o que acontece? A ideia nossa, teve gente que falou, poxa, esse curso é um curso caro. Caro é ficar parado sem ter resultado. E isso, com alguns poucos tratamentos que você vai vender, depois de ter utilizado as técnicas que a gente sugere, isso vai se pagar muito rápido. E se isso ainda é caro, a gente diz que mais ainda a pessoa precisa treinar esse tipo de conhecimento. Eu termino a minha palestra aqui, mas eu gostaria de saber se alguém tiver alguma pergunta sobre algum dos passos, fiquem à vontade. A ideia era tirar alguma dúvida, se alguém quiser saber alguma coisa. Eu agradeço o Carlos, agradeço o pessoal da BO, agradeço o Daniel. É o check-up do Felipe Torres. O que acontece? Eu não tenho pudor nenhum de falar do que eu acho bom. Então, o check-up do Felipe Torres faz muito sentido para os dias de hoje. E eu falo desse check-up porque eu acho que tem que fazer. Da mesma maneira que eu fui na Cirona, eu não tenho equipamento da Cirona. Não faço propaganda, não tenho nada da Cirona. Só que alguém aqui tem equipamento da Cirona? Não, né? Tem. Quem tem, eu não sei se está funcionando lá, mas eu estou de fora e estou olhando, estou fazendo conta, eu acho aquilo maravilhoso. Dá uma vontade de botar na recepção o negócio funcionando. Não é? Você quer, sei lá, deixar no quarto. É muito bonito o equipamento e o que ele faz é uma proposta de top. Para onde vai? Não sei se é com a Cirona ou com outra marca, mas é esse o check-up. Como tem, quando eu falo de protocolo preventivo, tem a ver com... Então a gente não pode ter pudor de falar, eu não vou falar porque isso é uma empresa X, empresa Y. Eu não achei um software, eu tenho uma apresentação do software agora, mas eu não achei um software ainda, eu uso o meu próprio, que eu pudesse indicar. O dia que eu achar, eu vou indicar, mesmo não tem nada. Porque eu acho que é importante compartilhar o que está tudo certo. E ninguém vai roubar meus pacientes por eu estar aqui falando o que eu acho que funciona. Tá bom? Mais alguma coisa? Obrigado então, gente. Obrigado. Agradecendo ao André pela palestra, muita gente estava aguardando, né? E é importante se frisar, é a primeira palestra presencial dele sobre esse tema no Brasil. Tá? Então, vocês foram agraciados aí, pode colocar no Face. Tá bom? Então, e entregando certificado aqui, muito obrigado pela presença. Espero que você tenha gostado aí de Campo Grande, uma cidade que eu acho que você vai fazer bons negócios.